Em nome da nossa Conferência Episcopal do Brasil, a CNBB, também de nossa comissão dos ministérios ordenados e da vida consagrada, que anima as vocações específicas na Igreja do Brasil, partindo da animação vocacional, a formação, também as formas variadas de consagração e o ministério ordenado, saudar no início desse mês vocacional 2025, 44º ano do mês vocacional, uma história, uma caminhada, tantos compromissos, tantos frutos, tantas esperanças. E esta riqueza vocacional, da animação vocacional, pastoral vocacional da Igreja do Brasil, nos enche o coração de alegria, o coração de esperança. E neste lugar, neste ano, aqui no Convento da Penha, sobre este penhasco, esta penha, essa pedra, no Santuário Mariano, um dos maiores e mais importantes santuários marianos do Brasil, de Nossa Senhora da Penha, do convento, queremos colocar neste ano, o mês vocacional, sob a proteção, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Quando guardamos este santo altar, lá sobre, vemos aquela belíssima imagem, né, que carrega o seu filho Jesus, né, no seu colo, nos seus braços. Queremos colocar hoje toda a animação vocacional, todas as vocações, os ministérios, os serviços, dons e carismas. Esta história tão bela do mês vocacional, mas a história mais bela ainda de uma igreja que é vocacional, uma igreja que caminha juntos, uma igreja que compreende perfeitamente que é povo de Deus, e nesse povo de Deus a diversidade, a riqueza, a complementariedade de todas as vocações. E como lembrava no início da missa, aqui nesse convento onde estamos todos de pé, né, justamente quase suplicantes, dignamente diante do Senhor da Messe, estão aqui hoje certamente representadas todas as vocações que compõem o povo de Deus. Como batizados e batizadas, recebemos o dom da vida, todos estamos no caminho da santidade. E nesse caminho da santidade, a luz na fonte do santo batismo, vamos descobrindo ao longo da vida qual é o chamado que Deus nos faz, que Deus nos fez. Aqui estão cristãos leigos e leigas, membros de pastorais, grupos, associações e movimentos. Aqui está o povo de Deus. Aqui estão consagrados e consagradas, membros de institutos, ordens, congregações religiosas. Aqui temos membros também, pessoas das novas comunidades, de outras formas de consagração também. Aqui temos a riqueza do ministério ordenado. Aqui temos seminaristas, aspirantes, junioristas, os nossos diáconos, diáconos permanentes, ministros ordenados, clero secular e religioso e até o bispo. Até o bispo. Então, dizeríamos assim, estamos completos, né? Eu acho que a gente olhando aqui. Então, queria dizer a toda a querida Igreja do Brasil, né, todos os animadores e animadoras vocacionais, leigos e leigas, consagrados e consagradas, ministros ordenados, esta celebração marca, então, simboliza, visibiliza este caminho que vamos fazer de modo mais intenso no mês vocacional. Nesse convento da Penha, no alto da cidade de Vitória, que contempla não só a realidade ao redor, onde somos chamados a evangelizar, a chamar, a promover as vocações, mas olhando também para o céu, para o infinito, porque só o Senhor da Messe pode nos dar. Em segundo lugar, este ano foi escolhido um tema tão bonito, porque estamos no Jubileu da Esperança. Peregrinos porque chamados, uma bela intuição. E por que fomos chamados e por que somos peregrinos? Como lembrou nosso saudoso Papa Francisco, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Toda a vocação se explica, se responde, se chama pelo amor, no amor, para o amor. Deus nos amou tanto que deu seu Filho Jesus. E nos amou mais ainda, Jesus, dando-nos o seu Espírito. No modelo de Maria, a primeira vocacionada, a primeira missionária, a primeira discípula, temos a expressão mais bela do amor de Deus que nos deu o seu Filho Jesus.
Somos peregrinos, como igreja, como povo de Deus, a caminho do reino, construindo esse reino de Deus. Peregrinos, fazemos caminho. Vocação é caminho, vocação é estrada, vocação é projeto de vida, vocações são sonhos realizados. A animação vocacional tem uma responsabilidade muito grande de contribuir para que todo homem, toda mulher, toda pessoa, desde o seu nascimento, a sua concepção até o fim da vida, possa verdadeiramente descobrir qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, qual é o projeto de vida para realizar-se no seu caminho de santidade, mas também para contribuir para a maturidade na fé do amor de todo o povo de Deus. Uma vocação feliz é um povo feliz. Uma vocação realizada é uma comunidade realizada. Uma vocação que se concretiza no amor, na doação, na caridade, é um povo de Deus que vive a fidelidade a Cristo, ao Evangelho. Hoje, abrindo o mês vocacional, queremos todos assumir ainda mais esse valor da fidelidade a Cristo, ao Evangelho, à Igreja, a este povo de Deus. Somos todos peregrinos e peregrinas de esperança, porque um dia nós fomos chamados, fomos amados, respondemos, acolhemos e respondemos com uma missão, um serviço, cada um do modo como Deus e o Espírito inspirou, cada um do seu modo, para que o povo de Deus seja enriquecido. Então, em segundo lugar, hoje, abrindo esse mês vocacional com toda a Igreja do Brasil, vamos vivê-lo intensamente, como peregrinos. Estamos a caminho, fazendo caminho, sendo vocacionados e vocacionadas, sendo cada um na sua vocação e na sua missão, sinais e testemunhas do amor de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nesse mês, como todos os meses vocacionais, 44 anos, recordamos então a vocação familiar, os pais, a família, o sacramento do matrimônio. Queremos nele marcar então essa riqueza, diversidade de tantos dons e carismas, onde nascem, onde se formam, onde é a primeira escola de toda a vocação. Queremos olhar com amor nesse mês para as nossas famílias, para nossas crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, para todos aqueles que em sua casa, em sua família, em sua comunidade, família e comunidade, uma relação tão bela, tão bonita para o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa oração vocacional. Rezar e promover a nossa família, que ela seja sempre mais o lugar, o berço, a casa, a sementeira de todas as vocações. Abrir o coração para todos os serviços e ministérios. O quarto domingo do mês vocacional recorda os serviços, os carismas, os dons, em particular da catequese, que o Papa Francisco quis justamente que fosse e é uma vocação. O catequista, a catequista é hoje, de modo muito específico, um vocacionado, um chamado, uma chamada para justamente no caminho da fé, na transmissão da fé, na educação da fé, com a família e a comunidade cristã, poder ajudar a descobrir a própria vocação e missão. Então, nesse mês, queremos rezar por todos esses serviços e ministérios. Que beleza vocacional temos em nossas comunidades, em nossas paróquias. Olhar com amor para a vida religiosa consagrada, a vida religiosa consagrada, apostólica, missionária. Quantos dons, quantos carismas. Estamos aqui no Convento da Penha. A data importante da construção primeira, 1570. É o início da evangelização no Brasil, feita pelos jesuítas e pelos franciscanos. E aqui marca também os caminhos de São José de Anchieta, no estado do Espírito Santo, passando pelo Rio, São Paulo. Então nós temos aqui uma das grandes fontes do início da evangelização, que foram feitos por religiosos, depois por outras ordens e congregações, que continua por todo o nosso país, o nosso Brasil. Que riqueza de homens e mulheres que aqui viveram a sua consagração, os conselhos evangélicos, a pobreza, a castidade, a obediência, os carismas próprios, a vida fraterna. Esse convento, quando nós nos encontramos aqui com os frades, eles falam sempre a fraternidade, né?
A fraternidade franciscana. Que bela vida religiosa consagrada, e a vida consagrada em tantos modos hoje, né, marca essa fraternidade como sinal e testemunho do reino, luz, que os consagrados, como nos lembrou a CRB, né, Conferência dos Religiosos, são sentinelas de esperança em tempos de travessia. E olharmos nesse mês, né, e começa justamente o primeiro, lembrando São João Maria Vianney, nesse próximo domingo, lembrar dos ministros ordenados. Que riqueza hoje os diáconos permanentes que vivem essa dupla sacramentalidade do matrimônio e do serviço. Lembrar de nossos sacerdotes, os presbíteros. Aqui temos representado presbíteros do clero diocesano, da arquidiocese, também do clero das ordens e congregações. E lembrar dos bispos, né, os ministros ordenados. Se nós olharmos, temos aqui, né, um cenário, diríamos assim, um mosaico tão belo daquela que é a riqueza, a diversidade, a complementariedade de todas as vocações. O quarto e último pensamento, a palavra de Deus. Esquecemos dela hoje? Não. Parece que foi proposital. Santo Afonso Maria de Ligório. Lembrando um religioso, um santo, doutor, bispo e doutor da igreja. Mas a palavra de Deus da liturgia própria de hoje lembra dois aspectos que queria deixar também como meditação no início desse ministério. Duas perguntas, duas respostas. Quem é este? De onde lhe vem tanta sabedoria? Quem é Jesus Cristo? A vocação nada é mais do que uma resposta a quem é Jesus. Se cada homem, cada mulher, cada batizado compreender quem é Jesus, aderir a Ele, segui-lo, amá-lo, encontrará a sua vocação. Não será uma pergunta de dúvida, mas será uma resposta. Ele é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, o Filho do carpinteiro, o Filho de Maria, se encarnou. Como é difícil aceitar a humanidade de Jesus, como lembra o Evangelho de hoje. Por isso que toda vocação está enraizada na história. Ela faz parte da vida, do dia a dia. A vocação é caminho, está no meio, é vida, é resposta, é existência. Quem é Jesus? Quem somos nós? A resposta vocacional, e eis aí o trabalho, né, e o serviço da animação vocacional na igreja, para que todos possam verdadeiramente, à luz da fé, compreender quem é Jesus, qual é a causa do Evangelho do Reino, que anunciamos e testemunhamos, e por que podemos contribuir com a construção desse reino, vivendo a nossa vocação. Mas não há acolhida, adesão, seguimento, discipulado de Jesus, se não houver a fé. O texto do Evangelho termina dizendo hoje que Jesus não fez milagres porque eles não tiveram fé. A fé é o fundamento de toda vocação. Construir a fé. Por isso que hoje na animação vocacional e na catequese, né, falamos do aprofundamento da fé, no acompanhamento da fé, na construção da fé, na vivência da fé, no itinerário catecumenal da iniciação cristã. É um compromisso nosso também como igreja e como catequese, mas também como animação vocacional, porque somente à luz da fé haverá uma autêntica, uma profunda, uma sincera vocação. Fé profunda, vocação feliz. Fé profunda, vocação feliz. Vamos pedir essa graça hoje para que tenhamos fé, crendo em Jesus Cristo, respondendo a Ele com amor. Para concluir, irmãos e irmãs, o Evangelho diz assim: e não é Ele o Filho de Maria? Graças a Deus, é o Filho de Maria. Então hoje viemos aqui, aos pés de Maria, no convento tão belo da Penha, do convento da Penha, para nos colocarmos aos pés de Maria. Ela que foi a primeira discípula, a primeira vocacionada, mas a primeira missionária também, seguindo Jesus, estando até o dia de Pentecostes, acolhendo o Espírito. Ela é a mãe de Jesus, a mãe de Deus, a nossa mãe. Vamos colocar todas as vocações,
todas as crianças, jovens e adultos que estão discernindo a sua vocação, para que possam, no exemplo, no testemunho de Maria, descobrir com sinceridade qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, qual é a resposta que vai dar. O mês vocacional, como nos lembra a Igreja, é um mês orante e um mês de compromisso. E esta minha última palavra nessa abertura, que seja um mês de oração, um mês de oração pelas vocações. O saudoso Papa Santo Paulo VI dizia: as vocações são a resposta de Deus providente a uma igreja orante. As vocações são a resposta de Deus providente a uma igreja que reza. Se nós rezarmos, Deus continuará enviando as suas vocações para o bem do povo de Deus. E o nosso compromisso, e aqui valeria a pena recordar o que disse o Papa Francisco: toda pastoral é vocacional. Toda espiritualidade é vocacional. Toda formação é vocacional. Poderíamos assumir isso como compromisso, Peregrinos de esperança, porque chamados. Toda pastoral é vocacional. Toda espiritualidade é vocacional. Toda formação é vocacional. Que seja abençoado aos pés de Maria o mês vocacional deste ano.